tive uns tempos fora, ou seja, fui para um colégio, aliás dois, um em Sintra, onde fiquei um ano, depois outro em Lisboa, onde fiquei dos 8 até aos 12. Entretanto, os meus tios souberam da minha situação, trouxeram-me para casa, continuei em Via Longa, mas não nesta casa, em casa deles, onde estive desde os 12 até os meus 20 anos. Entretanto, fui viver com a minha mãe, onde tive 2, 3 anos. Passado esse tempo, as coisas também não estavam a correr muito bem lá. Falei com o meu pai, fui para Luxemburgo, onde tive 5, 6 meses. Regressei. Quando regressei, digamos que a avó abriu-me as portas da casa dela. Entretanto, fiquei a viver com ela até hoje. Ou seja, tinha eu talvez 24, até hoje, agora tenho 28, por isso 4 anos. Estou eu com a Dona Gracinda. Memórias, digamos, mais marcantes que ficaram, ou que eu tenho desta casa. Primeira, eu era um puto rebelde, já não sou tanto, apesar de ter alguma coisa ou outra assim mais atrevida, mas já não sou o puto que era muito mexido, só fazia porcaria. Então a primeira memória que me veio à cabeça nesta casa foi um episódio triste, mas felizmente acabou tudo bem, que foi: a minha mãe estava no quarto, estava a dormir, e eu, não sei porquê, acho que ela tinha uma vela em cima ou seja, de um pano que estava na mesa de cabeceira. E eu não tinha mais nada que fazer, entornei, ou seja, peguei na vela e simplesmente aquilo, quando pegou fogo ao pano, já pegou fogo ao armário, e eu só tive tempo de acordar: mãe, ai, fogo. Ela ainda tentou, ou seja, ir buscar água à casa de banho, tentar apagar, não conseguiu, tivemos que sair, chamar os bombeiros, ou seja, foi uma memória que ficou, que agora dá para contar porque acabou tudo bem, mas pronto, isto é um pequeno episódio da minha rebeldia. E outra memória que eu tenho, eu lembro, lá está, na altura eu estava no colégio e como eu tinha condições, eu vinha à casa aos fins de semana. E então, digamos que na altura estava ou seja, eu porque vinha aos fins de semana, mas a minha mãe estava aqui a viver com a minha avó, e lembro-me dela, ela viu no carro, estava presa nas escovas, acho que era o número de telefone, acho que era do meu pai, ou era alguma informação do meu pai, mas eu não me recordo bem, mas penso que tenha sido o número. No entanto, ela ligou e ele, ou seja, ele estava em França, tinha vindo a Portugal e deixou esse número de telefone lá no carro. Ela ligou, passado 15, 20 minutos ele veio, e eu lembro-me, lá está, eu não cresci com o meu pai, então a primeira memória que eu tenho dele e a ver também com esta casa, ou seja, tudo envolvido, foi quando eu desci as escadas do prédio. Eu abri a porta e estavam dois senhores. O primeiro eu pensava que era o meu pai, ou seja, abri a porta, avancei: pai. Ele olhou para mim: não, teu pai está lá atrás. Eu olhei para o outro, ou seja, isto que vocês veem assim, um estilo, não é por acaso, vem da parte dele. Então eu olhei, fato de treino da Lacoste, chapéu da Lacoste, ou seja, o gajo estava mesmo ali em dia. E foi a primeira memória que eu tive dele, porque não cresci com ele, e a ver com esta casa, então foi ali um misto de emoções, ou seja, não sabia se deveria abraçá-lo, se deveria chamar pai, se não deveria. Só sei que me lembro, fiquei espantado pela presença dele, aquela postura,
ou seja, ali bem vestido, com sué, como se diz. E essas são as principais memórias que eu tenho nesta casa quando era mais jovem. Era do Ferro Velho, tinha muito dinheiro, fez uma... a tia conhece-te. Um dia vamos lá, que está lá o meu sobrinho. Porque tu ias lá pequenino, agora... Mas já não te conheço. Não te conhecem, pois já estás grande, mas temos que lá ir, que eu já disse a ela. Essa coisa que tens ao pescoço é muito bonita. Ficava-me bem a mim também. Não ficava? Este é o Sr. António. Tu não te lembras dele, pois não? Não. Lembras? Foi lá ver o jogo. Ah, pois, que até pagou o almoço à gente. Ah, e ele dizia, eles que o puseram naquele lugar é porque lá. Este é do meu irmão, este é o meu pai, o meu irmão outra vez. Mas falta aqui o irmão meu. Todos os falecidos estão. Não, só falta cá meu irmão mais velho. Não tenho fotografia. E aquela é a mãe do Jaime, porque ela, coitadinha, só tem aquele filho, não tem irmãs, não tem irmãos. Pronto, estão todos aqui. É assim, às vezes... Já foi. Enfiar ali, já pendurei a roupa, mas agora... O cliente gostou outra. Não, eu gosto de andar com ele. Sempre no chinês. Lá para Lisboa. Só fui lá, mais o teu avô. E estávamos em Santa Comba, porque o trabalho dele era em Santa Comba. E depois, quando a gente fugiu, então quando foi a guerra em Luanda, e eu vi na UNITA, em Santa Comba, lá ao pé do quartel, em cima de um muro, havia uma metralhadora, uma corrente de balas a atravessar. A metralhadora assim, e as balas estavam na correia, ou que era aquilo. Olha, e nessa noite a seguir, foi um fugir. Foi. Em Santa Comba que a gente esteve lá num terreno onde havia vacas. A dona Didita, a tua mãe, andava no meio das vacas. Eu ia buscá-la, mas as vacas não faziam mal. E foi aí que nasceu a Didita, lá no hospital, em Santa Comba. Agora em Nova Lisboa, o teu avô chegou a trabalhar lá, mas eu estava no hotel, só saíamos para o jardim, ou saíamos à noite. E depois fomos para Santa Comba outra vez, depois lá é que fizemos coluna para uns pavilhões, que havia lá, pavilhões internacionais de fazerem uma feira. E então nós viemos para lá e apanhámos o avião de lá para cá. É 6 cêntimos, não é? Podia levar até o pão sem dinheiro. 6 cêntimos, isso não é nada. Nada, mas eu sei que elas deixam-me levar. Deixaram. Também não dava para pagar com o cartão. Elas já não têm cartão. Está-me a doer a cabeça. E aqui deste lado, eu disse à médica. Aí ela falou por causa do ferro, e daí eu me lembrei. Era a doutora Cláudia, a mais velha, que está cá com um traseiro bem feito, que até me lembrei de Carolina. E disse, essa doutora está toda jeitosa. Mas quem é essa doutora? É a Cláudia, mas não é? Mas é uma jovem? Sim, não é aquela mais nova, é a outra mais velha. Elas são duas. A Cláudia é a mais nova, uma. Então é essa? Não é essa. Já foste aquela? Essa dos cabelos... Já vi. Já viste? Dos cabelos compridos. Esta é a outra. Esta é a mais velha. Então? É mais velha, mas é uma rapariga nova. Tenho que ir lá. Tem que ir lá visitá-la. Mas ela foi lá embaixo para me chamar à Paula. Tenho um problema aí. Aí tens? No carro? No joelho, tenho que ir lá. Aí é no joelho, pensava que era no João. Encosta aqui que eu vou lá já. Tenho que dar a volta. Pois tens. Fui eu que abri a praça e eu ia algumas de início. E depois, quando eu tirei a carta de condução, então comprei carro.
Os meus irmãos não me arranjaram carro. Foi aqui o vizinho, o marido de uma, que estão separados. Há mais o João da Cacilda de Vialonga, que já faleceu. E depois comecei a ir para a César, lá em cima. Andei lá 6 anos na rua, a vender. Sábados, domingos e feriados, até na noite. Que o meu pai morreu, que eu passei lá para o hospital, também funcionário. Eu estive ao lado do meu pai estava ligado a uma máquina. E ao outro dia ainda passei por lá a ver se meu pai estava vivo. Se estivesse vivo eu ia vender. E assim já não fui. Tinha falecido nessa noite. E depois aluguei uma loja lá, que eram as pessoas aqui do cabo embaixo. Estive lá 10 anos. 6 na rua e 4 anos na loja. Não gosta de vestidos. Não gosta quer dizer, não gosta. De se ver, está lá um preto a guardar, que a outra me deu. Mas a avó não demora. Não! Eu sou rápida. O café ainda está a trabalhar e já... 1000 anos. 1000 anos. Estou a se despachar. Eu vou contar o tempo. Quanto tempo é que vai demorar? E o facto de não estares presente, né? E sei lá, eu falo por mim, estive num colégio e lá está, às vezes tínhamos aquelas atividades, ver filmes, ainda era em cassete e víamos, por exemplo, o Rei Leão, lembro? Estávamos a ver o Rei Leão e o pai dele tipo, morrer. Identificava-me com isso no sentido de tipo, não está cá. Eu tenho um pai vivo, mas nunca esteve presente, percebes? Então havia ali coisas que tu sendo miúdo, depois no futuro pode afetar um pouco. E daí, ou seja, essa falta da ausência de ambos os meus pais fez com que eu hoje seja muito frio em muitos aspectos. Eu numa primeira fase, quando me meteram no colégio, a minha mãe na altura disse que era porque Alex, se tu não te portas bem, vou-te meter num colégio. E a verdade é que depois tive mais uns comportamentos que não eram positivos, que eu era traquina, e deu-se o caso de irem buscar a casa e acho que me lembro, eu acho que tenho essa memória de estar num carro e estar a ir para um colégio. E na altura és puto e tu pensas, ok, isto foi por eu me ter portado mal. Mas depois começas a ver que, ok, se calhar era porque a minha mãe não tinha as condições ideais para me criar e fui para um colégio. Eu, felizmente, apesar da minha mãe não ter condições, ela teve com uma pessoa, que eu considero meu padrasto, que apesar das dificuldades até tinha as condições suficientes para o fim de semana vir a casa. Então, digamos que eu até tive essa sorte de os fins de semana vinha a casa, conseguia ver a minha mãe, o meu padrasto e prontos. E digamos que ia matando as saudades ou a vontade de estar em casa assim. Mas eu tive colegas meus que aos fins de semana vinham, iam nas férias e mesmo assim se calhar era no máximo 3, 4 dias. Ou seja, isso não é fácil, né? Não é fácil estar, digamos, numa casa em que supostamente tu deverias estar com a tua família e não com desconhecidos, mas por um lado depois acabas por te habituar e acabas até por fazer amigos ali. E, ou seja, a tua família real que deveria estar presente não está, mas tu crias uma outra família. Tu fazes amigos, tu estás com monitores, homens, mulheres, que depois servem de apoio e até que alguns podem ser considerados até segundos pais, estão lá a apoiá-los, estão lá a ensinar-nos, estão lá para nós e depois acaba por ficar uma coisa normal, que depois tu até acabas por
por esquecer o que aconteceu e habitua-se à nova realidade. Porque o que o ser humano tem bom é a adaptação. Ó, senhor João, diga à mamãe que há ali blusas a 5,90, branquinhas e verdes, como ela gosta. Então a avó foi lá Não trouxe nada? Então o que é isto aqui? o quê? Olha. Olha ali. Normal, eu não vi. 5,90. Então vive-se bem, ele é que não é de falar. Por vezes eu venho para aqui ainda um pouco, falo com ele. Vó, eu agora estou a ver aquilo. Então, mas estás a ver o quê? Tu estás a só olhar para o telemóvel? Ai, Jesus. É bom rapaz, mas tem que se ter paciência. E eu às vezes já não tenho também. Já está a dar, já está. Se a gente não gostar, desliga. Olha o Jorge outra vez. A gente dançava muito bem o tango. E com o avô dele também dançávamos muito bem mesmo. A gente aqui de manhã eram os meus filhos pequenos. Bem, a gente tem 2 quartos, o Zé num quarto, elas as duas em 2 camas no outro quarto, e a gente vinhamos dançar aqui de manhã. Ou vinhamos dançar os tangos, punhamos uma aparelhagem com cassetes e dançávamos ali o tango. Ele em camisa de dormir e ele em cuecas. Dançávamos o tango. E lá uma cheia de ossos. Na Libata que é onde eles moravam, chamavam. E cuidado. Isto também arrancou e não reparou e tudo pronto. Não faz pisca, está ali parado. Pois, é isso. Pisca. E então, ele. Agora é que faz pisca. Ele é em cima. O homem deve ir maluco. Está cansado do trabalho. Está cansado do trabalho, já não faz muito. E há um velho tonto. A mãe estava aí em Alberca, a gente íamos ao sábado à rua e ela dizia: aqui não os choferes do fim de semana. Está cá ali na sala para pôr lá uma e num vaso pequenito, onde ele fazia uns furos com uma chave de fendas aquecida no fogão. E olha, antes que esqueça, vou dizer isto. Ali ao pé da chinesa, a chinesa ali ao pé da Caixa Agrícola, sabes onde é? Tem calças a 5,90€, tem blusas a 5,90€, a 6,90€, jeitosas. Eu trouxe uma cor de laranja. Não. Pois está bem, tu és toda esquisita. Pronto. Era só para te dizer isto, que há lá coisas baratas e jeitosas. Até vai com Deus. Olha, até logo, já me tiro. E depois não te digo nada. Reza. Que é o que deves fazer todos os dias. Rezar. Tem 94, está quase nos 100. O meu sonho, como quem me conhece sabe bem, que era ser futebolista, desde os meus 12 anos, desde que comecei a jogar futebol, no Via Longa. Mas entretanto, digamos que infelizmente nunca tive um psicológico assim tão forte. Já está bem melhor, mas ainda não está lá, estou a trabalhar para isso. E digamos que sendo jovem, não tendo um psicológico forte, apesar de ter o apoio do tio, que levava-me para todo lado, isso fez com que eu não vingasse ou não fosse mais além. Ou seja, isto porquê? Porque digamos que houve ali uma fase no futebol que tive
meio uma revolta, ou seja, chateado, desiludido, isto porque eu via colegas meus que não tinham assim tanta qualidade e no entanto tinham empresários, ou seja, a possibilidade de irem mais além era maior do que a minha. Então, pronto, depois eu aos 18, 19 anos, acho que foi 19 anos, era o primeiro ano de sénior, tive também ali uma chatice com o Mister, com um jogador, com um colega meu e pá, decidi deixar por uns tempos. Lá está, por estar chateado, por estar um pouco desiludido porque queria mais e no entanto estava a ver que não conseguia vingar. Então foi um bocado, ou seja, esse meu sonho de futebolista ficou um bocado de parte. Eu sinto que esta casa tem um valor especial para a avó, porque a casa onde ela cresceu, onde ela já vive há muitos anos e não só, depois é pelas pessoas que ela já conhece no bairro, pelas amizades que já fiz, pela história passada que já teve a nível do trabalho e isso tudo. E sim, esta casa vai ter sempre esse valor especial. Acho que é isso.